Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Muito prazer, meu nome é Alan Raniel Borges da Cruz, sou formado em Matemática, licenciatura plena pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, sou mestre em Educação e Docência pela Universidade Federal de Minas Gerais e vinculado à Prefeitura Municipal de Betim como professor de Matemática. O objetivo desse trabalho foi a construção de conhecimentos científicos a partir de uma sequência de ensino compostas de aulas com caráter investigativo e interdisciplinar, envolvendo ciências naturais e matemática. Através da minha experiência como professor de física, de matemática e de ciências naturais, eu pude perceber que é difícil, muito complicado manter a atenção e o interesse dos estudantes em uma aula tradicional, geralmente expositiva, de lidar com a indisciplina e a falta de recursos para poder promover a construção de conhecimento. Eu acredito que é uma dificuldade que todas as disciplinas passam, principalmente em contexto de escola pública aqui de Minas Gerais, no Brasil. Nesse trabalho, eu vou me referir muito ao termo ciências. Quando eu disser ciências, está relacionado às ciências naturais, para ficar mais prática a minha apresentação. A ideia deste trabalho surgiu quando cursei uma especialização em ensino de ciências por investigação, também na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu espero, com este trabalho, contribuir para o ensino de ciências naturais e matemática, tanto de um ponto de vista de compreensão de fenômenos que levem à apropriação do uso de tecnologias, quanto para a prática interdisciplinar em sala de aula. O trabalho também aborda a interdisciplinaridade, destacando o conhecimento como único e defendendo um melhor diálogo entre as disciplinas. E por que ensinar ciências? Eu pesquisei um autor, referenciado como Miller, 2003. Ele afirma que os conhecimentos não são transmitidos. O aprendizado acontece de uma maneira intencional, por meio de interação e procedimentos técnicos da área de educação. Já a ciência em si é algo transmissível. É algo similar a um patrimônio que será passado para gerações futuras. Eu penso que a tendência atual é tentar buscar mais sentido ao ensino de ciências, promovendo maior compreensão da mesma para a população em geral. Podemos dizer fortalecer a divulgação científica, que é dar esse acesso da ciência para essa população geral. Por várias razões, se aponta a relevância de um ensino de ciências que faça a diferença, que seja de qualidade para todos, bem como para utilizar no cotidiano, pois a ciência aplicada a uma situação pode influenciar na tomada de decisões ou também para inserir um indivíduo num contexto social, permitindo a ele a discussão em determinados assuntos científicos, apresentar argumentos com mais propriedades e também são falas de Miller, 2003. Pensando em um enfoque investigativo para as aulas de ciência, eu penso que existe a necessidade de se tratar da interdisciplinaridade. Por isso eu escolhi aulas interdisciplinares com caráter investigativo. O ensino por investigação não é uma estratégia mágica, que irá resolver todos os problemas da sala de aula. Porém, eu esperava que a sua aplicação gerasse bons resultados. De acordo com Zompero e Laburu, 2011, a investigação é uma metodologia de ensino de ciências que preza desenvolver as habilidades cognitivas nos estudantes, além de privilegiar a argumentação, bem como a elaboração de hipóteses, anotações e análise de informações, a matemática e a contextualização. Segundo Barbosa, 2004, não existe uma matemática descontextualizada. Existe o contexto que interessa a um determinado propósito. Scoville-Moss, 2000, indica 3 contextos diferentes de atividades matemáticas, seja a matemática pura, uma matemática essencialmente acadêmica. Segundo, a semi-realidade, que engloba outras disciplinas ou elementos do cotidiano, porém em uma situação fictícia. E o contexto de realidade, que são situações que acontecem de fato na vida cotidiana ou mesmo na vida científica. O contexto mais recorrente na educação básica no Brasil é o de matemática pura. Então, o maior interesse do presente trabalho é a busca de relacionar contextos matemáticos de semi-realidade e também de realidade,
uma vez que será necessário trazer a matemática para um contexto de saber e, no caso, relacioná-la com outra disciplina, que é as ciências naturais. Buscando uma contextualização interdisciplinar de ciências com matemática, observei propostas curriculares locais e foi possível notar que ciências e matemática possuem objetivos comuns no ensino de ambas as disciplinas, principalmente no que tange à formação do cidadão crítico e capaz de utilizar o que ele aprendeu na escola básica para entender melhor o mundo e ser mais capaz de pensar e agir criticamente. Pode-se pensar que a interdisciplina é a eliminação de disciplinas, deixando de existir ambas para dar lugar a uma nova. Porém, Bonato et al., 2012, defende que a interdisciplinaridade é permitir uma maior comunicação entre as disciplinas envolvidas. Então, minha ideia é uma proposta onde eu trabalho interdisciplinarmente e, com caráter investigativo, as disciplinas de matemática e ciências naturais. A metodologia do meu trabalho contemplou uma sequência de ensino na qual as aulas abordaram conteúdos de ambas as disciplinas, seja a decomposição de materiais associada à produção de alimentos, condições de desenvolvimento de micro-organismos que são das ciências naturais, quanto à identificação e o cálculo de figuras de 3 dimensões na matemática, focando no caso no elipsoide e, consequentemente, na esfera para o trabalho. Eu fiz uma coleta qualitativa de dados e a pesquisa foi feita em uma escola pública, aqui de Minas Gerais, com estudantes de 14 anos. No caso, estou no ano do ensino fundamental. O trabalho foi dividido em 4 aulas. O tema central foi a fermentação e a produção de pães e foram executadas as seguintes etapas. No primeiro momento, os estudantes fizeram uma pesquisa de forma autônoma através de um roteiro que eu entreguei para eles. Na próxima aula, eu fiz a conceituação das figuras de 3 dimensões necessárias para o trabalho, que eram a elipsoide e a elipse. Houve um momento de discussão sobre a participação de micro-organismos na produção de pães e também alimentos, uma investigação do problema proposto, a fermentação no crescimento do pão, o que é necessário para que ela aconteça, e a avaliação do trabalho. A principal aula investigativa foi a aula na qual os estudantes pesquisaram sobre o problema. Eu organizei a sala em grupos e entreguei ingredientes diferentes para que eles avaliassem o crescimento e a fermentação daqueles ingredientes. Foi entregue uma espécie de tubo de ensaio, foi oferecido um balão que era colocado na parte aberta do tubo de ensaio e, com o fermentar dos ingredientes, era avaliado o crescimento do balão. Ele foi aproximado de uma esfera para facilitar os cálculos devido ao ano no qual os estudantes estão estudando, mas eles tiveram a consciência de que era uma aproximação, que estavam lidando com o elipsoide, mas tratando como uma esfera. Foram feitas misturas envolvendo a água aquecida, com um pouco de açúcar, ou um pouco de fermento, ou farinha de trigo, ou combinações desses ingredientes, até que eles perceberem em qual que havia crescimento ou não, percebendo que era necessário o fermento e também algo para alimentar os micro-organismos ali. Na mistura que tinha fermento e alimento para o micro-organismo, cresceu mais, perceberam um maior volume da esfera. Fizeram medições com barbantes e depois os cálculos para verificar o volume. Eu obtive como resultados que os estudantes conseguiram desenvolver os cálculos propostos para o volume das esferas, os estudantes conseguiram responder ao problema central, a atividade investigativa aguçou a curiosidade deles e todos disseram ter gostado da aula, a maioria solicitou fazer mais aulas parecidas com essas. 93% dos estudantes, posso dizer uma maioria, informaram que compreenderam bem os assuntos propostos, tanto de matemática quanto de ciências naturais. Eu fiz várias anotações com o caderno de bordo para poder fazer uma melhor análise dos dados e foi possível observar que eles responderam às avaliações com seriedade, pois indicaram respostas completas, fizeram marcações nos locais adequados, contribuíram e colaboraram com o trabalho. Como conclusões, eu indico, primeiramente, que trabalhar de forma interdisciplinar e investigativa gerou construção de conhecimentos em ambas as disciplinas. Os estudantes engajaram mais na participação da aula do que em uma aula expositiva clássica comum. Mesmo participando e com interesse,
Percebi o desafio de que se mantém a indisciplina durante a aula. Pode-se entender essa indisciplina como desordem, conversa alta, não permanecer nos locais indicados e atitudes afins. Eu acredito que os potenciais e os desafios foram observados, destacando-se como potenciais a participação, o interesse e a própria construção de conhecimentos por parte dos estudantes, e como desafios a organização da aula sob o viés da indisciplina ou da bagunça que acontecem com a quebra da rotina. Porém, se as aulas assim se tornarem mais comuns, de repente poderia haver menos desafios. Os resultados foram animadores e instigam o pensamento a novas pesquisas, combinando diferentes metodologias de aula e combinando diferentes disciplinas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que o evento está me oferecendo de compartilhar esses conhecimentos, agradecer aos estudantes que participaram e colaboraram com esse estudo e me coloco à disposição. Muito obrigado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.